Então vou tentar contar a minha história da maneira mais curta possível. Eu nasci na China, na cidade de Chongqing, uma cidade do centro da China, e em 1949, e com menos de um ano de idade, eu fui levado para o Chile. A razão é que naquela época estava em pleno conflito entre as tropas de Mao Tse-tung e Chiang Kai-shek. E meu avô foi designado embaixador da China no Chile, e meus pais acharam que seria mais prudente meu avô me carregar para o Chile. Bem, então eu vivi de 1 ano de idade até os 16 anos em Santiago do Chile. Então, na verdade, eu me considero um rapaz latino-americano, embora tenha cara de chinês. No Chile, fiz todo o meu curso fundamental, o curso de nível médio, mas quando eu vim aqui para o Brasil, em 1966, tem aquele problema do reconhecimento de diplomas e não sei o quê, então decidi que era muito mais simples, na época, fazer uma dureza do ginásio e depois uma dureza do colegial. Então, assim eu fiz o curso de madureza, depois o colegial, e posteriormente ingressei para fazer economia na Fundação Armando Álvares Penteado. Nessa época também, quando eu estava cursando economia, no último ano, eu trabalhava na Bayer do Brasil, no setor de pesquisa de mercado. E uma das coisas que me incomodava muito na época era que eu não estava sendo coerente entre intenção e gesto. Ou seja, embora naquela época eu condenasse em parte a atuação das multinacionais, etc., eu trabalhava numa multinacional, coisa que não me deixava muito confortável. Então decidi, quando estava terminando o curso de economia, sair da Bayer e fui fazer o mestrado na Fundação Getúlio Vargas, mestrado em economia. Eu estava no meio do mestrado, lutando para sobreviver com a bolsa, como toda a bolsa da época era ínfima, então lutava com bastante dificuldades para me sustentar. Um belo dia vejo lá um anúncio, analista especializado para o IBGE. Então, eu queria graduação em economia e fui fazer a inscrição. Quando cheguei lá, fiquei sabendo que era apenas uma vaga, e às alturas do campeonato já tinha 200 e poucos inscritos. E na época, inclusive, uma das moças que estava fazendo a inscrição dizia: as chances são mínimas. O pessoal disse que isso aqui é um jogo arranjado para contratar uma pessoa que a administração está querendo. Apesar disso, eu prestei o concurso, etc., e passei. E fui contratado, e a partir daí, vocês podem ver, era apenas uma vaga. Se dizia que o concurso não era sério, mas o concurso era sério, a minha ligação com o IBGE era nenhuma, a única ligação que eu tinha tido com o IBGE foi na época que eu estava cursando a graduação em economia, e quando estava fazendo um trabalho de um projeto econômico para pegar incentivos fiscais, fui dar com informações básicas municipais do IBGE no escritório da Sudam em São Paulo. Então foi meu primeiro contato, assim, mais sério com alguma coisa do IBGE, foi nos questionários de informações básicas municipais,
mais precisamente da cidade, do município de Humaitá, no Amazonas, que eu estava fazendo um projeto para a plantação de borracha. Bom, na verdade, quando prestei concurso para o IBGE, eu estava lá com muitos compromissos de realmente querer continuar no IBGE. Na mesma época também prestei concurso para o Banco Central e para o BNDES. E por incrível que pareça, o salário da época era mais alto do IBGE. Não entendi bem o porquê, só vim entender mais tarde, mas passei no IBGE e decidi ficar no IBGE, BNDES, na época o Rio de Janeiro me atraía. E o Banco Central, na verdade, já tinha um amigo que tinha entrado no Banco Central um ano atrás, e ele não estava lá muito satisfeito, porque como economista estava datilografando fichinhas dentro do banco. Quando consultei no IBGE qual era a minha atividade me pareceu desafiadora, que era levantamento de contas do setor público, e aí que se iniciaram minhas atividades profissionais no IBGE. Então, logo eu fui contratado, me falaram que eu iria trabalhar com 10 estagiários que estavam sendo contratados. Naquela época, eu estava na dúvida se eu ficava no IBGE mesmo, então eu disse, olha, se vou trabalhar com 10 estagiários, eu quero saber, eu quero opinar a respeito da contratação dos estagiários. Falaram assim, mas o delegado já mandou selecionar as pessoas, praticamente estão certas, etc. Mas se uma equipe que vai trabalhar comigo, gostaria de opinar a respeito. E na época foi consultado o Rio de Janeiro se havia possibilidade de o analista especializado que estava sendo contratado na época opinar a respeito dos estagiários. Na época a resposta foi não só pode, como deve. Então, eu tive livre escolha para escolher os 10 estagiários que iriam trabalhar comigo. É bem verdade que a maior parte eram já uma parte dos que tinham sido selecionados, mas eu queria palpitar a respeito para saber se eu ia ter empatia das pessoas que iam trabalhar comigo. Ainda mais tratando de estagiário, que o período de trabalho é curto, precisa se aproveitar ao máximo o conhecimento do estagiário para a instituição e a instituição poder tirar um pouco de trabalho do estagiário. Bom, o trabalho no começo em São Paulo era bastante desafiador, porque esse nome que eu disse aí, Projeto Conta Consolidada do Setor Público, na verdade se tratava de levantar todas as despesas do Estado de São Paulo e fazer uma reclassificação de despesas. O que quer dizer isso? Fazer uma nova classificação de todas as despesas feitas pelos órgãos governamentais do Estado, que significava que essa equipe de 10 mais 1 tinha que examinar 3 milhões de notas de empenho do Estado de São Paulo. Uma tarefa que todo mundo, inclusive os coordenadores aqui do Rio de Janeiro, achavam que era uma tarefa bastante difícil, se não quase que impossível. Iríamos fazer uma tentativa primeiro de fazer esse levantamento total. Em caso dessemos com os burros na água, iríamos trabalhar com a amostragem, mas conseguimos montar uma excelente equipe e a gente conseguiu realmente poder processar os 3 milhões de notas de empenho do Estado de São Paulo, que eram 3 milhões de notas de empenho por ano. E nós tínhamos que, na época, recuperar qualquer coisa de 5 ou 6 anos de despesa. Então, multiplica isso pelos milhões de notas de empenho. Então, eu acho que fui um grande leitor de notas de empenho naquela época. Bom, mas dentro do contexto do IBGE, esse é um trabalho que não tinha muita conexão com a unidade regional. Então, na verdade, o grupo que eu trabalhava era um grupo mais ou menos isolado dentro da delegacia da época, porque nós não tínhamos grandes contatos com todo o resto do IBGE, que fazia coleta de informações a domicílio, uma empresa, etc. E assim o tempo foi passando, estamos reportando o ano de 1978, veio o ano de 79, e
veio o ano de 1980. Quando eu entrei na delegacia de São Paulo, o delegado da época era João Otávio Felício, e no ano de 80 o delegado era Rudolf Wendt, que era um diretor, já tinha sido diretor de estatísticas industriais aqui no Rio de Janeiro e tinha sido designado para São Paulo. Bom, e continuei meu trabalho de ler notas de empenho, etc., até que um belo dia o Rodolfo tinha a mania de fazer uma reunião todo dia, 8 horas da manhã, então todo dia, 8 horas da manhã, todos os chefes que estão na frente dele, e ele perguntava, ele palpitava sobre tudo que estava sendo feito. E um dia ele disse assim: eu acho que você está trabalhando muito pouco e estou tendo 8 vagas que preciso preencher no grupo de 50 que vão ser treinados pelo censo no Rio de Janeiro. Aí eu fiz direito ao meu jus esperneante, né? Então, o que eu tenho a ver com censo? Não entendo nada de censo. Mas, como na época os chefes de unidade regional, chamados delegados, eram os todo-poderosos, né? Então tive que ir ao Rio de Janeiro para receber treinamento de censo demográfico. Segundo ele, porque se intencionava contratar 18 pessoas aposentadas e que pelo regulamento que se adotava ficaram 8 vagas sem preencher, porque não podia preencher os requisitos mínimos, ele precisava mandar 8 pessoas para preencher a cota de 50, então eu vim de contrapeso no grupo de 50 nas 8 vagas. Então fiz o treinamento para censo demográfico aqui no Rio de Janeiro, retornei a São Paulo e continuei trabalhando no projeto Conto Consolidado do Setor Público. 2 ou 3 dias depois de ter retornado, encontro com um assistente regional do então delegado, diz assim: meus parabéns. Parabéns por quê? Nós acabamos de sair de uma reunião junto com o Dr. Rodolfo e você foi designado coordenador do treinamento do censo demográfico no estado de São Paulo. Confesso que fiquei tremendamente apavorado, porque São Paulo é um estado pequeno, né? E uma pessoa que não tinha nenhuma experiência ia comandar uma equipe que na época deveria ser qualquer coisa entre 130 chefes de agência, 22 assistentes, 8.000 supervisores e 27.000 recenseadores. Então, o objetivo final naquela época era treinar 27.000 recenseadores. E então, me munido de todos os meus argumentos, fui falar com o senhor delegado. Disse que não tinha competência para aquilo, etc. Então, ele me respondeu: pelo que eu saiba, você tem curso ginasial. Se você tem curso ginasial, é o suficiente para entender o que é esse treinamento de censo demográfico e passar esse ensinamento adiante. Eu disse: bom, mas isso aí, só participar da época de treinamento e ser finíssimo. Ok. Então, realmente foi um desafio muito grande, porque São Paulo tem peculiaridades que, embora no resto do Brasil o treinamento era durante um único horário, em São Paulo, para poder pegar pessoas dispostas a fazer esse trabalho, realmente era um trabalho temporário, nós tínhamos que dar treinamento de manhã, de tarde e à noite. A esse momento não vivemos quantos locais, mas era uma loucura. Tínhamos locais espalhados por todo o estado de São Paulo, por toda a grande São Paulo, tendo aula de manhã, de tarde e de noite. Bom, mas também, como eu estava firme no propósito de terminar esse treinamento e me recolher às minhas atividades, assim foi. Terminou, felizmente correu tudo bem. Estou um dia trabalhando, inclusive a delegacia, o meu grupo trabalhava numa rua diferente do prédio da delegacia. A secretária do delegado me chama, diz assim:
doutor Rodolfo quer falar com você. Aí quando eu entrei na sala do gabinete dele, estava cheio de repórter, televisão, de água 4, ele disse assim, bom, esse aqui é o coordenador do censo no estado de São Paulo, todas as perguntas técnicas que vocês tiverem podem fazer para ele, calça curta. E assim foi meu ingresso na rede de coleta do IBGE, isso foi dirigindo o censo de 80. Que, na verdade, embora na época, quando eu comecei a fazer esse trabalho, eu achava um trabalho um pouco maçante, pouco nobre, afinal de contas, estava numa área de levantamentos econômicos, etc., esse negócio de recenseador, tal. Mas eu devo confessar que, do ponto de vista operacional, era um desafio muito grande, do ponto de vista técnico também é um desafio muito grande, porque, embora na época já havia muitas pessoas que tinham experiência de 2, 3, 4, 5 censos, na verdade, essa experiência às vezes trazia coisas contraditórias do ponto de vista técnico. Então, na verdade, coordenar um censo no estado também de São Paulo, o problema é fazer com que todas as pessoas, mais de 30 mil, estejam todos perguntando e entendendo a mesma coisa. Então, foi um desafio muito grande, e aí que comecei minha atividade de maneira mais transversal na Delegacia de São Paulo. Como caminho natural, né, do desenvolvimento da minha carreira, depois de coordenar o censo em São Paulo, fui designado chefe da divisão de coleta, e depois de chefe de divisão de coleta, fui designado delegado do Estado de São Paulo. E aí, o trabalho era coordenar aquele grande estado, todos os seus levantamentos, etc., mas a equipe que eu tive a oportunidade de trabalhar era excelente, razão pela qual a unidade de São Paulo era considerada uma unidade de excelência. Eu estava muito tranquilo, até que um dia recebi um telefonema de Charles Miller, que era diretor de agropecuária, mas por um breve período que ia sair do IBGE, estava retomando a condição de presidente, me convidando para vir para o Rio de Janeiro para ser diretor-geral. Na época, a figura do diretor-geral, talvez dentro da hierarquia de cargos do IBGE, era considerado um dos cargos mais poderosos dentro do IBGE, porque o diretor-geral, né, aparentemente, podia tudo. Né? E, na verdade, esse convite encerrava. O primeiro desafio, ter que vir para o estado do Rio de Janeiro, mudar com família, tudo para cá. E segundo, que eu achava que havia muitas outras pessoas aqui no Rio de Janeiro com capacidade de ocupar esse cargo. Mas o convite tinha sido formulado a mim. E eu sempre tive como uma das coisas que eu gosto de fazer é não ficar demasiado tempo num determinado cargo de chefia, por um motivo muito simples de que você se eternizando no cargo, você, na verdade, está impedindo a subida de todo o pessoal que trabalha com você. Então, vim trabalhar no Rio de Janeiro como diretor-geral, numa época bastante desafiadora, porque na época nós estamos falando do ano de 1988, o IBGE estava passando por uma fase bastante conturbada das suas relações trabalhistas, ou seja, o presidente do IBGE, que tinha precedido Charles Miller, era o Edson Nunes, que tinha renunciado ao cargo, não lembro se tinha renunciado, se ou renunciado, mas era
tudo foi decorrente de uma questão de uma greve que ocorreu no IBGE, na qual o governo trocou a diretoria do IBGE. Então era uma época bastante conturbada, mas quando eu fui convidado para vir para cá, eu fui convidado e falaram que seria muito importante que no cargo de diretor-geral da casa fosse uma pessoa de carreira dentro da instituição. Vim para o Rio de Janeiro e fiquei no cargo de diretor-geral até 1990, numa época bastante conturbada, mas que eu sempre tive grandes felicidades no IBGE. Cheguei numa época conturbada, mas felizmente depois os ânimos se acalmaram um pouco, o movimento, digamos assim, sossegou um pouco e houve oportunidade de fazer algumas coisas. Na época do Charles Miller na direção do IBGE, uma das coisas que, vamos dizer assim, marcantes é de que naquela época se conseguiu instituir os salários mais altos que o IBGE já pagou, salários em termos reais em todas essas épocas. E que foi conseguido por um trabalho do presidente do IBGE, e na época do superintendente de recursos humanos, Miguel Mubarak. Então, isso era uma coisa que as pessoas não estavam esperando um novo enquadramento salarial, e o IBGE ficou com salários equivalentes aos salários do setor das elétricas. Ou seja, quando o Charles Miller assumiu a presidência do IBGE, ele estava, o salário do IBGE, grande parte das indicações eram salariais, né, fora outras indicações sociais, mas uma das principais, que era salarial, no momento em que foi instituído o novo plano de cargos e salários do IBGE, não havia um movimento solicitando um novo enquadramento, mas foi um trabalho técnico feito pela área de recursos humanos do IBGE que conseguiu, então, colocar o melhor plano de cargos e salários que se tem notícia até agora dentro do IBGE. Então, quando se encerrou esse período, foi um período bastante feliz, sabe? Quando eu fui convidado, eu achava que o plano de voo da direção do IBGE era um plano de voo muito curto, em função de termos o IBGE um pouco conturbado com alguns movimentos trabalhistas e a própria situação do país, que estava também naquela coisa de mudanças contínuas na área de planejamento do governo, portanto, que alguma ligação com o IBGE poderia significar um plano de voo de 3 meses, ou talvez no máximo na época se pensava 1 ano, mas felizmente durou mais de 2 anos. Quando o Charles Miller saiu do desenho do IBGE, fiquei, digamos assim, uns 15 dias de presidente interino, para depois entregar o cargo para Eduardo Guimarães. E na época de diretor-geral, o Eduardo me convidou para criar uma coordenação de censos para cuidar dos censos de 1990. Vamos dar uma parada que estou com a boca seca. Bom, até agora eu estava num relato um pouco linear do que eu estava fazendo no IBGE, mas eu queria dar uma pequena marcha ré para falar um pouco a respeito de unidade regional. O IBGE é, sem dúvida, um organismo de pesquisas, como se costuma dizer, sui generis, mas a razão pela qual ele é sui generis reside em que somente o IBGE tem, dentro dos institutos de pesquisa do país, uma rede vascularizada
que permite ao IBGE fazer qualquer atividade de vulto de maneira ordenada, com rapidez e eficiência, é somente o IBGE que consegue isso. E esse é o grande diferencial que o IBGE tem em relação a todos os outros órgãos de pesquisa. Então, nos últimos anos, quando se costuma planejar, etc., se fala de planejamento estratégico, se fala a respeito de ameaças e oportunidades. Alguns anos atrás, se falava das ameaças dos outros institutos de pesquisa, tipo Fundação Getúlio Vargas, etc., começaram a ocupar, talvez, espaços que o IBGE, em algum momento, poderia ter deixado. Mas, na verdade, o IBGE sempre foi sui generis, singular, porque ele tinha uma rede de coleta espalhada por todo o território, com pessoas muito dedicadas, tanto a nível das estruturas das hoje unidades estaduais, antigamente delegacias, agências, e que de certa maneira correspondem àquilo que foi planejado pelo idealizador do Instituto, que é o Teixeira de Freitas. Se costumava dizer que Teixeira de Freitas, o sonho do IBGE dele era ter uma agência em cada município e um JIP. Tá? Na verdade, com a melhora dos meios de comunicação, estradas, etc., talvez a necessidade de uma agência em cada município e um JIP tenha deixado de ser imperativo, mas a rede vascularizada, os agentes conhecendo os locais, sendo em muitos municípios parte das autoridades locais, faz com que o IBGE tenha uma mobilidade para fazer qualquer tipo de trabalho que é espantoso. Então, veja, o mais espantoso de tudo isso possa ser sintetizado no que ocorreu na contagem da população de 1996, que foi estava planejado um censo agropecuário e uma contagem de população, mas por uma série de transtornos e falta de recursos do governo, se duvidava muito da possibilidade de ser feito o censo agropecuário e a contagem. As duas operações estão orçadas em 400 e poucos milhões, mais ou menos meio a meio. O presidente da época achava que talvez não fosse necessário nem pedir o dinheiro para ele receber um não, mas como estava tudo estudado, então se colocou com o período orçamentário de 95 e se esqueceu o assunto. Né? Não vão dar o dinheiro, é muito dinheiro, etc, etc. No início do ano de 96, foi dito assim: olha, se vocês fizerem os dois, vocês pediram 400 e poucos milhões para organizações, só dispõe de 200, vocês conseguem fazer os dois? Aí então se pensou, como eram duas operações separadas, se pensou, bom, podemos juntar tudo numa operação só. Resultado, se começou praticamente do zero, dezembro, janeiro, e se fez um censo agropecuário, uma contagem de população, planejado em praticamente 6, 7 meses. Uma coisa que, se for contar esse assunto em qualquer fórum, você vai se duvidar de que uma instituição tenha capacidade para fazer uma tarefa desse porte. Uma outra oportunidade onde foi ressaltar essa questão da capilaridade do IBGE foi também sempre em grandes operações. No censo de 90, por uma exigência constitucional,
todo o pessoal tinha que passar num teste seletivo público. Naquele ano de 91, foi feito o maior concurso público do mundo. A seleção de pessoal do IBGE se encerra com o maior concurso público do mundo. Não existe lugar nenhum do mundo que se tenha feito um concurso, na época com 650 ou 700 mil candidatos, todos no mesmo dia, na mesma hora, em 5.500 e não sei quantos municípios, fazendo um concurso público e sem nenhum incidente que valha registro. Quando isso foi relatado no Congresso Internacional de Concursos, etc., na África, no inglês diz That is impossible. Se acharam que era uma operação totalmente impossível de ser realizada. Você faz um concurso com mais de 500 mil de pessoas, porque tem que guardar os números. 700 mil é mais de 500 mil de pessoas em 5.507 municípios, em não sei quantos mil locais, superior a 5.000, mesmo dia, mesma hora, certo? Todas as provas transportadas para todos os locais de prova que se adotar e nenhum incidente de monta que se adotar que vale a registro. Então, isso mostra o quê? A capilaridade do que tem o IBGE de se mobilizar para grandes atividades. E é isso que faz com que o IBGE seja totalmente diferente de qualquer outro órgão de pesquisa, que a gente, como está fazendo aquela listinha que eu dizia de ameaças e oportunidades, não tem ninguém que possa competir com o IBGE. Por quê? Porque o IBGE tem uma rede de coleta. E essa rede de coleta é a diferença. Então, era essa parte que eu queria ressaltar, por isso que voltei aqui atrás. E também que a rede de coleta do IBGE, as unidades, tem uma função muito importante. Quando a gente imagina, por exemplo, o estado do Amapá, Roraima, Rondônia, Acre, a presença do IBGE com suas bibliotecas, levando conhecimento para esses locais, etc., que são exatamente esses locais, os locais onde é mais importante a presença do IBGE, levando informações socioeconômicas e territoriais. Então, a importância da rede de coleta, sabe? O IBGE só existe porque tem uma rede de coleta, e essa rede de coleta, em grande parte, é como que é idealizado no Teixeira de Freitas. Bom, retornamos então ao Rio de Janeiro. Censo de 1990, estamos em pleno período do Fernando Collor de Mello, e o IBGE pede autorização ao governo para fazer a contratação do pessoal de censo. Na época, o secretário de administração era o senhor João Santana. Por um longo período, não disse nem sim nem não, e levou o IBGE, quando chegou o mês de julho de 1990, a ter que adiar o início do censo. De uma maneira geral, toda a imprensa e até o pessoal do próprio IBGE acredita que o censo de 1990 foi adiado por falta de recursos financeiros. Na verdade, não ocorre nada disso. Os recursos financeiros eram mais do que suficientes. O censo não decolou simplesmente porque não houve uma autorização burocrática do secretário de administração, que estava na época um pouco talvez preocupado com a imagem do governo, que estava querendo caçar servidor público e cargos públicos, dizendo que estava autorizando a contratação de não sei quantas mil pessoas, sem ter a sensibilidade que na verdade se tratava de um emprego temporário para fazer um trabalho dos mais relevantes, que era o levantamento de censo. Razão pela qual
a série de censos decimais foi quebrada naquele ano e passou para o ano 2001. E os recursos eram mais do que suficientes, porque os próprios recursos que foram utilizados no ano 2000 foram passados para o ano 2001, onde foi executado o censo. Então isso mostra que, às vezes, um pequeno empecilho administrativo, uma autorização de ministro, de administração, etc., pode levar ao prejuízo do país não executar um censo. Um censo custa uma quantidade de dinheiro muito grande, e adiar um censo significa perder algum dinheiro. Se há muito dinheiro que foi gasto naquele ano, foi improdutivo porque teve que ser adiado. Simplesmente o secretário achou que não devia autorizar, e isso passou o censo de 1990 para 1991. O censo de 91 foi realizado, numa época também conturbada. O censo de 91 se revestiu da seguinte singularidade, que ele iniciou com o IBGE em greve e terminou com o IBGE em greve. O IBGE retomou os trabalhos no meio do censo, mas, então, na verdade, o censo de 1991 foi executado com grande parte dos funcionários do quadro do IBGE que estão em greve. Mas o censo foi realizado e, embora a série está descontinuada no decenal, mas estamos no ano 91. Uma das grandes preocupações, quando se projetou a contagem de população para 1995 ou 96, era de que o IBGE era alvo de cerradas críticas por parte das autoridades municipais com relação às estimativas de população. As estimativas de população são produzidas por obrigatoriedade legal pelo IBGE todos os anos, e toda vez que é divulgada uma estimativa de população, obviamente há um jus experneandi de uma série de prefeitos que se sentem lesados em função de diminuição do fundo de participação dos municípios, que está atrelado ao quantitativo de população. Por esse motivo, o IBGE, em 96, decidiu fazer uma contagem para permitir que os demógrafos pudessem realizar estimativas com um grau maior de precisão para os municípios, principalmente os menores municípios, que são sempre aqueles que se sentem prejudicados pelas estimativas de população. A contagem foi realizada, foi uma operação muito importante na história do IBGE. Ela foi importante na função de que, a década de 90, o IBGE mergulhou numa crise muito grande, e a contagem de população, pode-se dizer assim, que foi o grande drive da inflexão para cima das atividades técnicas do IBGE. Foi com a contagem de população que, a partir de 96, teve sua divulgação dos seus resultados em tempo recorde, e o IBGE, com a credibilidade um pouco desgastada, foi pouco a pouco reconquistando a confiança dos seus usuários e da população em geral. A contagem de 96 permitiu que fossem produzidos novos números para todos os municípios brasileiros, e de 96 até o final de 2000, marca no IBGE a recuperação dos trabalhos técnicos que estavam atrasados de uma série de pesquisas, e que o IBGE encerra o milênio
coloca como um dos órgãos sérios, tecnicamente sérios deste país. Isso não é dito por um IBGEano convicto, né, mas é o depoimento que se tem dos mais variados segmentos da sociedade em relação aos trabalhos do IBGE. O IBGE da década de 90, a imagem que se tinha do IBGE da década de 90 não tem absolutamente nada a ver com a imagem que se tem do IBGE do ano 2000. O IBGE que luta com dificuldades orçamentárias sempre, mas consegue colocar suas pesquisas em dia, divulgar seus resultados a tempo e a hora. Uma coisa fundamental no caso de estatística, porque a estatística, quando divulgada tardiamente, ela deixou de ser estatística e passou a fazer parte da história. Infelizmente, hoje o IBGE não apenas é considerado dentro do país como um dos grandes órgãos de estatística, mas a nível da comunidade internacional dos órgãos ligados à estatística. E por esse motivo que o IBGE, no ano de 2000, foi eleito presidente da Comissão de Estatística das Américas, e o que levou o nome da instituição hoje foi dito pelo ministro do Planejamento do governo Lula, quando estava apresentando o presidente do IBGE. O IBGE hoje é considerado pela comunidade internacional um dos 10 órgãos mais sérios de estatística do mundo. Está citado entre os 10 mais importantes do mundo. Acho que é o resultado de um trabalho sério, de uma série de técnicos que trabalharam com dificuldades, mal remunerados atualmente, mas que conseguiram fazer com que os trabalhos chegassem a ter. De uma maneira geral, do geral é isso. Agora vamos falar de disseminação. Eu tenho algum ponto que vocês acham que eu esqueci no meio do caminho? Não, tá bom, deixa para o fim. Está conciso, preciso, objetivo e didático. Segue no termo. Bom, dentro do IBGE existem alguns conceitos que as pessoas têm na cabeça de que a instituição tem uma área meio, tem uma área fim. Aqueles que estão na área meio estão sempre dizendo que fazem parte da área fim. E aqueles que estão na área fim acham que a atividade que eles desenvolvem é a atividade mais importante da instituição, afinal de contas estão na área fim. Agora, o que no IBGE é considerado área fim? No IBGE é considerado área fim as áreas produtoras de informação estatística e geocientífica. Essa é a área de produção. Que, se formos olhar com todo o rigor com que deve ser vista a coisa, na verdade, não é isso. A atividade fim do IBGE é a atividade de disseminar as informações estatísticas e geocientíficas. E isso não quer dizer que seja mais importante ou menos importante, é apenas uma questão de citar o que seria uma área fim dentro de um órgão de estatística. A área de disseminação do IBGE, quando da sua fundação de disseminação pelo país todo, ele recebeu sempre uma atenção e um cuidado muito especial, tanto assim que, se a gente for visitar
a nossa agência modelo que tem aí embaixo, uma das coisas que estão dentro dos manuais das agências municipais de estatística da década de 40 e 50 estava na questão da sala de leitura, da mini biblioteca ou coleção de publicações do IBGE, os arquivos com dados estatísticos que eram coletados na época, que estavam à disposição das pessoas que iam até as agências, certo? Nos seus primórdios, a instituição estava preocupada com a questão da disseminação. Depois, ao longo do tempo, com os avanços técnicos e tecnológicos, na verdade, essa questão de disseminação foi um pouco relegada ao segundo plano. Ou seja, se considerava que, imprimindo-se um resultado, se colocando numa estante de uma biblioteca, o IBGE estava disponibilizando a informação para seus usuários e toda a rede de coleta do IBGE teve anos que deixou de receber os análises estatísticos em função de que se achava um pouco importante disseminar as informações, que bastava ter nas bibliotecas dos 27 unidades regionais e pronto. Em 1985, com a mudança de governo, o IBGE começou a dar um pouco mais de atenção à questão da disseminação. Ele provocou uma mudança, que foi em 85, 86, que foi criado o Centro de Documentação e Disseminação de Informações, o CDDI, com a visão de que era a instituição que era a porta de entrada e de saída do IBGE. E, na verdade, ele recebeu esse nome muito pomposo, né? Centro de Documentação e Disseminação de Informações, mas, na verdade, as estruturas internas que corriam por dentro eram mais ou menos as mesmas. E, como sempre, com uma falta de recursos muito grandes de variadas ordens. Como eu estava dizendo, o CDDI contava com poucos recursos, embora tivesse mudado de nome. Só para citar um exemplo, quando foi criada uma área de marketing, entre aspas, aqui no Rio de Janeiro, eu não conseguia falar com o chefe da área de marketing, que na época era o Penteado. Eu dizia para ele: pô, Penteado, não consigo falar com você, que eu tenho que mudar de andar porque no meu andar não tem aparelho de telefone que você botar. E, por incrível que pareça, na época que eu estava em São Paulo, eu mandei um aparelho de telefone para o Penteado. E não foi só o telefone, mas foi diversas coisas, etc. Porque realmente a disseminação era uma área que não recebia a merecida atenção por parte dos dirigentes do IBGE. Na época se mudou a nomenclatura, se mostrou um movimento de querer fazer uma mudança grande na disseminação, mas na verdade foi uma mudança muito lenta e feita aos solavancos. Na época, quem dirigiu a disseminação de informações foi Suzana Miller, que iniciou as atividades do CDDI. Logo depois foi Paulo Tafner, seguido por Paulo Tafner. E com a entrada de Nelson Serra no CDDI, o CDDI tem uma primeira mudança, que é uma mudança, digamos assim, que nessa época o Nelson consegue dar uma forma filosófica
certo? Aqui que seria a disseminação de informações. Mas também se continuou lutando com muitas dificuldades de toda ordem, embora sempre, ao longo de todo esse tempo, houve um empenho pessoal dos funcionários do IBGE muito grande, em que a disseminação de informações fosse mais eficiente. Na verdade, a grande mudança na disseminação de informações coincide com a minha vinda para o CVDI, mas não porque sou eu que estou vindo para cá, né? Mas porque nesse ano começamos a instalar, colocar o IBGE na internet. Bom, o que tem de importante do IBGE estar na internet? O IBGE está na internet uma mudança da água para o vinho. Então, digamos assim, não tem aqui os números, mas podemos chutar alguns números. A gente pode imaginar que nós temos 27 bibliotecas em todas as unidades regionais e que 10 pessoas ou 20 pessoas ao dia visitam essas bibliotecas, exceto do Rio de Janeiro e São Paulo, que são maiores, etc. Se a gente fizer essa conta de quantas pessoas estão diariamente acudindo às nossas bibliotecas, digamos assim, otimisticamente, dá 2 centenas, 3 centenas de pessoas ao dia. Estar na internet significa ser acessado por alguma coisa em torno de 200, 300 mil pessoas ao dia. Então, na verdade, o advento da internet para a disseminação de informações estatísticas e geocientíficas é uma revolução. Ou seja, aquilo que era a intenção de poder alcançar a maior parte dos usuários potenciais que o IBGE poderia ter, só pode ser feito graças à internet. Em que ano se deu isso? A internet no CVDI? A internet no CVDI começou em 1995, 94. O IBGE entrou no circuito da internet, mais ou menos, não entrou tardio, entrou na hora certa. E desde a sua instalação, a internet no IBGE conseguiu um fato inédito, que ao longo de todos esses anos, o IBGE sempre foi considerado, por exemplo, dentro do concurso do IBEST, portanto, sempre está entre os 3 melhores sites do governo. Isso é inédito porque estamos concorrendo ou sendo votados junto com outros setores de governo poderosos. Mas, mesmo assim, ao longo de todos esses anos, a internet do IBGE conseguiu estar entre os 3 melhores e, em algum ano, ser eleito o melhor de todos esse programa. Então, isso é bastante prodigioso, porque não é comum o Instituto de Estatística estar entre os órgãos mais vistos ou mais votados dentro do setor governo. Agora, a internet do IBGE realmente é que faz a revolução da disseminação. Por quê? Porque isso faz com que a gente possa levar para a ponta informação de maneira rápida, eficiente e, do ponto de vista do IBGE, a baixo custo. A internet certamente é a mídia de disseminação de informações mais barata que se tem. Então, isso fez com que houvesse uma completa mudança na questão da quantidade de usuários das nossas informações. Só para vocês terem uma ideia, nós temos o sistema de
recuperação de dados agregados no Sidra. O Sidra, antes da internet, ele tinha 15 usuários registrados. Hoje em dia, o Sidra certamente tem ao mês mais de 200 mil acessos. Só para citar uma coisa que vinha daquela época. Então, na verdade, o meio digital que a internet possibilita uma revolução na disseminação de informações. E essa revolução na disseminação de informações, o que ela tem de melhor é que ela possibilita você atingir a todos os segmentos, evidentemente, que estão conectados na internet, que é o usuário especializado. Então, o usuário especializado do IBGE tem hoje o Banco Multidimensional Estatístico, para ele poder fazer a tabulação que desejar na base de dados do IBGE. Ele conta com um servidor de mapas, que possui um servidor de feições e que é o que mais moderno se tem em matéria de mapeamento digital para obter informações. Tem o banco de dados agregados do Sidra, que é, do ponto de vista de banco de dados agregados, um banco excepcional, de muito rápida recuperação de informações. Por exemplo, foi bastante elogiado pelo pessoal da Europa com relação a que o Sidra é um banco que foi montado dentro do IBGE, por técnicos do IBGE, e que é um banco dos mais eficientes para a divulgação de dados agregados. Bom, eu estava abordando que nós temos a internet para atingir vários segmentos da sociedade. Temos desde os bancos de dados com técnicas de acesso simples, mas que permitem fazer trabalhos complexos, como o Banco Multidimensional da Estatística, o Banco de Dados Agregados, o Banco Servidor de Mapas, o Servidor de Feições, e temos também bancos mais simples para ser usado pelo usuário de maneira geral. O vídeo grava também, né? Grava a voz, não dá para operar. E também o site do IBGE foi dividido então em vários segmentos para atingir todos os segmentos da sociedade. Tem um site 7 a 12 para atingir crianças de 7 a 12 anos, tem o site Teen para atingir os adolescentes e diversos canais que permitem atender a diversos tipos de curiosidades que as pessoas podem ter, inclusive desde do próprio pioneiros do IBGE, que se reporta um pouco a memória da instituição. Temos o Cidades Arroba, que em termos de web design, embora ele já tenha mais de 4 anos, é um dos web design mais alojados que se tem na internet. Já todo mundo sempre elogia a técnica que foi utilizada. Então, na verdade, o site do IBGE é um grande mosaico de informações que atende a todos os segmentos e também usando todas as tecnologias mais modernas que tem na internet. Então, por exemplo, o site do IBGE foi o primeiro site de governo a operar com software Linux. Os servidores do IBGE funcionam em Linux e foi o primeiro órgão governamental a funcionar com Linux. Então, sempre estamos tentando andar nessa área de internet um pouco na fronteira tecnológica, exatamente porque ele se constitui hoje no mais importante veículo de comunicação com os nossos usuários. Bom, o CDDI, na verdade, quando eu iniciei, eu estava falando de atividades meio, atividades fim.
CDDI ainda está no jardim de infância, certo? Apesar de todas as atividades que se desenvolve hoje, ele ainda está no jardim de infância. Por quê? Porque o Centro de Documentação e Disseminação de Informações vai ser um centro de documentação e disseminação de informações realmente uma área fim, quando, além de disseminar, ele tiver a capacidade de captar a necessidade dos usuários para poder interferir junto com as áreas produtoras para fazer com que os trabalhos da instituição, por um lado, reflitam a demanda dos órgãos do governo, mas também a demanda das áreas da sociedade. E não o que hoje em dia nós achamos que é importante ser pesquisado. Muitas vezes nós achamos que é importante ser pesquisado, mas a sociedade também tem outras demandas. E essas demandas hoje nós não captamos, mas nós estamos, pouco a pouco, estruturando para realmente ter esse papel. A área de disseminação tem um papel de duas mãos, já que quando ele foi criado, era para ser uma porta de entrada e a porta de saída. Então, porta de entrada significa receber não só a demanda de informações existentes em nossos bancos, mas também poder captar a necessidade e a demanda do público que nós não atendemos, para formular novas pesquisas, etc., para atender essa demanda nesse momento. Então, esse é o grande desafio, por isso eu acho que as atividades do CDDI ainda estão no jardim da infância, porque acredito que ainda vai passar algum tempo para que ele possa realmente se estruturar e fazer essas atividades. Por outro lado, essa questão da disseminação de informações no CDDI se reveste uma característica muito peculiar, porque na atividade de disseminação ele é um órgão bastante verticalizado, ou seja, a atividade de disseminar nossa passa desde o recebimento da informação apurada pelas diretorias finalísticas, digamos assim, para passar para as mídias de divulgação. Então, o IBGE, dentro do CDI, conta com uma gráfica. Essa gráfica, no passado distante, já foi a maior gráfica da América Latina. O desafio hoje é ter a menor gráfica na América Latina, mas uma gráfica das mais eficientes do ponto de vista de atender as operações e as necessidades do IBGE. Essa gráfica, que já foi a maior gráfica da América Latina, ela teve, durante 20 e poucos anos, em torno de sucateamento direto. Para quem visitava a gráfica há uns anos atrás, as máquinas pareciam do tempo da Revolução Industrial. Nos últimos anos se tem perseguido fazer um projeto de modernização da gráfica. Isso está sendo obtido pouco a pouco, o ciclo está quase completo. Mas em 1995, quando se colocou a questão, o IBGE precisa de gráfica, essa questão absolutamente não podia ser respondida por nós mesmos, né, porque nós íamos ter o sentimento corporativo, etc. A gráfica é nossa, etc. Vamos perder a gráfica. Então, na verdade, foi contratado um consultor para estudar o assunto gráfico dentro do IBGE. E quando ele concluiu os trabalhos, ele disse que o IBGE não pode prescindir de uma gráfica, porque o IBGE tem uma outra área de atividade, que é a atividade de fazer mapas, e que é necessário saber na produção, na impressão de mapas, que poucas gráficas dispõem, razão pela qual é muito importante o IBGE ter uma gráfica para, pelo menos, imprimir seus mapas. Mas seria desejável
que o IBGE tivesse uma gráfica um pouco mais ágil, mais moderna para atender à disseminação de informações da área estatística. Então aí foi quando se pensou em colocar uma gráfica rápida dentro do IBGE, e aí se começou a pesquisar que tipo de equipamentos eram os mais adequados, e a solução foi, então, que o IBGE fez um projeto de modernização da gráfica convencional. Gráfica convencional é aquela gráfica hoje que trabalha com offset, com chapa de alumínio, que utiliza filmes. E a gráfica digital seria uma gráfica utilizando técnicas mais modernas, e na época que foi implantada aqui Pioneiro, da qual se vai direto do computador para a máquina impressora, que são as impressoras digitais, tanto a Zycon quanto a Ducutec. Então faz com que o IBGE hoje, dentro dos institutos de estatística que eu conheço, é a que tem a área gráfica mais avançada, porque uma das questões colocadas nos fóruns internacionais é Electronics First, significando que a informação via internet digital vai primeiro na frente para depois vir no papel, no segundo momento. Mas como o IBGE está inserido num processo digital de produção, faz com que o IBGE não precise apelar para o Electronic First, porque na verdade tanto o eletrônico quanto o papel ficam praticamente prontos ao mesmo tempo. Quando está liberado uma coisa eletronicamente, 2 horas, 3 horas depois, você já tem possibilidade de estar saindo no papel. Então, na área de impressão digital, o IBGE foi pioneiro nessa área e tem uma área bastante bem estruturada do ponto de vista funcional. Dentro dos institutos da América do Sul, o IBGE é talvez o mais bem aparelhado nessa área, e também competindo com alguns países da Europa que eu conheço, que também não chegaram na sua... Tem gráfica também, mas não estão ainda num processo digital de produção. Bom, outro desafio dizia a respeito a como poder levar a informação do IBGE de maneira ordenada, catalogada, para os usuários, digamos assim, os usuários que nós deveríamos conquistar e, portanto, colocar a publicação na frente deles, o público universitário. Então, nisso foi preparado um projeto de bibliotecas depositárias que tenciona levar a todas as bibliotecas públicas, no primeiro momento, ou a coleção do IBGE completa, ou uma coleção seletiva, dependendo do tipo de faculdade e universidade. E, num segundo momento, pensamos também em ir até as bibliotecas particulares, as universidades particulares também. Esse é um projeto que, infelizmente, enfrenta algumas barreiras burocráticas, né, que tem que ser assinados convênios, esses convênios demoram, vão e voltam, a lei vai, a lei volta, mas estamos conseguindo já fazer com que uma série de bibliotecas de universidades já tenham aderido às bibliotecas depositárias. Uma outra área que tem recebido toda a nossa atenção também dentro do CDDI é o público infanto-juvenil, porque a gente detecta que a quantidade de usuários potenciais que o IBGE poderia ter seria muito superior a que se dispunha, mas que em grande parte também havia um desconhecimento das informações que o IBGE poderia prover. Então nós temos uma série de programas voltados exclusivamente ao público escolar. Com a realização do Censo 2000, nós conseguimos levar para as 200 e poucas mil escolas do país o projeto Escola, onde distribuímos 1 milhão de mapas.
prestar atenção nesse número, 1 milhão de mapas. Quando fala 1 milhão de mapas, a gente sai. No processo, o que vem a ser 1 milhão de mapas? E, recentemente, o IBGE fez um convênio com o Ministério da Educação e Cultura para a produção do Atlas Geográfico Escolar, que teve uma tiragem também recorde, foram 960 mil exemplares. Talvez em matéria de tiragem de Atlas seja uma das maiores tiragens do mundo. Ainda não me detive a procurar se poderia constar do Guinness ou não, mas certamente uma das maiores tiragens de Atlas. E esse convênio com o Ministério da Educação e Cultura teve um sabor muito especial. No que ele é especial? Que quando a gente realizou o convênio com o Ministério da Educação e retornamos para o IBGE para realizar o projeto do Atlas, esbarramos com o problema de que a parte de geociências do IBGE é uma geociência que está voltada para o Brasil, evidentemente. E o pessoal alegou que não tinha condições de fazer a parte mundo. E o CNDI aceitou o desafio e o CNDI fez a parte mundo do Atlas Escolar. Então, o Atlas Escolar, na verdade, não fomos meramente os impressores do Atlas, mas sim o CNDI foi o coordenador do processo de produção do Atlas Escolar. E diga-se de passagem, quando se falava que o Ministério da Educação e Cultura ia fazer um convênio e comprar uma grande quantidade de Atlas, quase ninguém acreditava. Mas felizmente conseguiu fazer. E hoje em dia, se vocês forem visitar qualquer livraria, o Atlas Escolar do IBGE é sem dúvida disparado o Atlas Escolar mais completo e de melhor qualidade que se tem, tá? E a preços bastante acessíveis. Essa é uma outra coisa que recebeu uma atenção muito especial por parte do CNDI, quanto à parte visual das publicações do IBGE. Quando se estava discutindo como é que deveria se proceder com as publicações, uma das coisas que foi dito que a publicação tinha que ser uma coisa... Qual que era a palavra que foi usada? Bom, agora me fugiu a palavra, mas dizendo que a publicação tinha que ser uma publicação de qualidade, que chamasse atenção, que ela fosse sedutora. A palavra que é uma publicação tem que ser sedutora para poder seduzir um leitor a abrir, etc., se interessar pelo seu conteúdo. E nisso o IBGE, através do CNDI, fez todo um projeto editorial que está mudando o seu conteúdo visual, e o IBGE começou a modificar pouco a pouco o conteúdo das suas publicações, no sentido de que a área estatística deixou apenas de publicar um montão de tabelas e passou então a também colocar algumas análises que pouco a pouco certamente irão progredindo para nós termos futuramente uma publicação em papel com gráficos e análises e um CD-ROM com tabulações. A tecnologia também nos ajudou bastante nessa área, porque hoje em dia a maior parte das publicações do IBGE, a parte de papel contém apenas uma parte dos resultados e a grande parte dos resultados está no CD-ROMs. O que seria isso? Por exemplo, o Censo Demográfico de 1991, a publicação dos resultados do censo se espalhavam ao longo de 141 volumes. Certo? Então, se alguém viesse adquirir publicações do censo, a gente podia vender publicação a metro. Mas com uma dificuldade adicional, que além de estarem as publicações divididas em vários segmentos, o resultado do universo, o resultado da amostra, etc., as
publicações com as tabulações estatísticas são difíceis de manusear. Se o sujeito está procurando uma determinada variável dentro de uma publicação, um resultado do município está numa página, outro resultado está em outra página, e torna o ato de pesquisar um ato cansativo e tedioso. Nisso a tecnologia nos ajudou bastante, que hoje em dia o CD-ROM, praticamente nós podemos dizer assim, que no Censo Demográfico de 2000, que é o maior censo que o IBGE realizou, vamos ter no máximo 7 ou 8 volumes em papel, e o resto estará ou em CD-ROM ou num único DVD, e com muito mais facilidade de acesso à informação por parte do usuário. Então, isso aí é uma outra revolução que está acontecendo na área de informação, que daqui a pouco não é uma publicação em papel que tem um CD anexo, e sim um CD que tem uma publicação anexa. Por quê? Porque o conteúdo do CD é muitas vezes superior ao conteúdo que temos em papel. Isso tem barateado custos para a divulgação e, por outro lado, também, hoje em dia, o IBGE conseguiu desenvolver um sistema de recuperação de informações para microcomputadores, que é o StatCart, que é um fato curioso. Então, há pouco tempo atrás, numa reunião de censos, estávamos na discussão de se todas as tabelas de uma determinada publicação da amostra deveriam ir no papel ou se poderíamos pegar uma pequena fração dos resultados, colocar no papel e colocar o resto no CD-ROM. Aí surgiu um embate. Mas os usuários de papel são muito superiores aos usuários de CD-ROMs, etc. O pessoal ainda não está acostumado a utilizar CD-ROMs. Aí fizemos o levantamento do resultado da amostra. Quantas publicações do resultado da amostra tinham sido efetivamente adquiridas pelas pessoas? E essa quantidade de pessoas que tinham adquirido a publicação papel era inferior a 100, mas em contrapartida as pessoas que tinham comprado CD apenas do StatCart eram mais de 3 mil. Então isso significa que tem determinados pensamentos que a gente tem que são conservadores, que a gente acha que tal coisa não acontece. Na verdade, hoje em dia, a utilização por parte dos nossos usuários das nossas informações em CD-ROM é crescente, assim como é crescente também a quantidade de usuários na internet. Então, por exemplo, uma das metas institucionais do CNDI é de ter uma quantidade de usuários maior que 2 milhões ao ano. Esse número, que é um número fantasmagórico, se dizer 2 milhões de usuários ao ano, é o resultado de, na boa parte dos usuários, demandando informações via internet. E isso que possibilita que a gente tenha 2 milhões de usuários. Esses 2 milhões de usuários não significa 2 milhões de cliques na nossa página, não. São 2 milhões efetivamente de usuários únicos que entraram no nosso servidor, porque a quantidade de cliques que se tratar, nós temos qualquer coisa em torno de 280 ou 300 milhões de cliques dentro da nossa página online. Então é efetivamente mais de 2 milhões de usuários ao ano. Isso tem realmente ajudado bastante naquilo que estava falando em determinado momento, que é a mudança da imagem do IBGE perante seus usuários. Por quê? Porque hoje nós conseguimos chegar por diversos meios de maneira fácil até os nossos usuários. Eu fui instado a falar um pouco da estrutura do
do CDDI, na verdade o CDDI não tem estrutura. Porque se a gente fosse a ter a estrutura do CDDI, nós não teríamos mais de metade das atividades que nós temos. Por quê? Porque não temos uma estrutura correspondente. Do que advém isso? Desse caso, não foi considerado a estrutura ideal que o CDDI deveria ter? Não. O CDDI, quando foi montado em 1995-96, herdou uma estrutura relativamente pequena, que foi ampliada depois em 90-91, mas de lá para cá nós já fomos, embora o CDDI tenha ampliado enormemente seu leque de atividades, na verdade nós vemos diminuição da estrutura formal do CDDI. Mais recentemente 10% da estrutura, já vimos de outro corte de 10%, então na verdade hoje em dia a estrutura funcional que o CDDI tem é inadequada e certamente no momento oportuno terá que ser redimensionado. Agora, redimensionar uma estrutura dentro do CDI é uma tarefa bastante difícil, porque há uma migração muito grande das mídias com que está se trabalhando, da qual uma estrutura não consegue acompanhar essas mudanças. Por exemplo, nós temos uma área bastante estruturada, bastante formal, que é a área de editoração e gráfica. Então nós temos uma parte que faz editoração, estruturação, copydesk, revisão, etc. Hoje em dia, com os avanços digitais, a tendência é de que 4 ou 5 atividades que poderiam, dizer assim, a la moda tayloristas, eram divididas em segmentos estanques. Hoje em dia são coisas que são feitas às vezes por uma pessoa só, graças aos avanços tecnológicos do software e de equipamentos e do próprio desenvolvimento das pessoas. Isso tem requerido da parte das pessoas do CDDI bastante atenção, porque nós temos casos que nos chocam bastante no que diz respeito a essa área. Por exemplo, há 40 anos atrás, 35 anos atrás, uma das profissões mais nobres que existia na área gráfica era linotipista. Então, o linotipista era uma pessoa que estava de terno, gravata, etc. para digitar, etc., os textos para sair nas barrinhas de chumbo que iam fazer a composição e impressão das obras que estavam sendo feitas. Com a mudança para o offset, houve muitas pessoas que não quiseram migrar para a impressão offset. E o triste resultado final disso é que nós temos hoje ex-linotipistas, que era a fina flor tecnológica da atividade gráfica, fazendo pacote. Então, essa é uma coisa que temos preocupado muito na função. No momento que estamos introduzindo mudanças tecnológicas, que essas mudanças tecnológicas sejam apropriadas pelo próprio pessoal que está participando do trabalho, de tal maneira que a pessoa está crescendo junto com a tecnologia, está aprendendo novas tecnologias para poder aplicar. Então, por exemplo, um dos melhores gráficos digitais que nós temos aqui, a atividade anterior dele, há alguns anos atrás, ele era contínuo. E hoje, fora do expediente dele, ele é chamado em outras gráficas que trabalham em meio digital, estão mudando agora para dar
palpite a respeito de como que se deve utilizar melhor o equipamento. Então, isso tem sido uma preocupação de que as pessoas que estão envolvidas nos processos de produção sejam aproveitadas da melhor maneira possível para que elas também cresçam com a questão da produção. Por exemplo, nós temos um pessoal na área de biblioteca que pertencia à área de microfilme. Microfilme é uma atividade que sobrevive ainda, mas que está fadada a morrer em função das mudanças na área digital. Todo o pessoal da área de microfilmes hoje está trabalhando na área de rasterização digital, plotando, fazendo as publicações eletrônicas do IBGE. Então isso faz com que realmente a gente ganhe com tecnologia, mas ao mesmo tempo são as pessoas que estão dentro da casa que estão aprendendo a usar essas tecnologias. Isso é uma coisa que acredito importante, exatamente porque quando uma coisa muito em voga que se tem que é a exclusão digital, né? Então o pessoal está muito preocupado com o pessoal que não tem acesso aos computadores hoje, né? Que é uma preocupação legítima, mas o mais importante hoje, quando você tem uma atividade que vai sofrer uma mudança tecnológica, você não excluir as pessoas que estão naquela atividade. Tem que sempre tentar ao máximo utilizar o melhor que aquelas pessoas têm para o novo processo tecnológico. E eu acho que nessa matéria, dentro do CDDI, nós temos tido bastante felicidade, de uma maneira geral. As pessoas todas têm evoluído junto com as evoluções tecnológicas que tem aqui dentro. Deixa eu fazer uma pergunta, bem nessa ótica. O atendimento não só do Estado, do governo, etc., mas você ressaltou a importância de atender a sociedade. Para isso tinha que perceber, captar demanda em termos dos usuários, tinha que haver um processo, me pareceu, de ida e volta, em termos do CDDI ser completo, ele teria que ter uma certa interação com a produção, no sentido de influenciar em termos de atender melhor e mais rápido essa demanda. Então a pergunta seria, existe proposta trabalhando isso, discutindo isso na casa, o que levaria inevitavelmente, para poder responder, é o seguinte: a relação do CDDI com as áreas dentro do IBGE. E existe alguma proposta, alguma discussão para a gente avançar nesse CDDI mais completo? No momento ainda não como é que está a relação? No momento não existe uma proposta concreta, porque, como eu tenho falado com os gerentes aqui da casa, o primeiro passo do CDDI é conquistar credibilidade quanto às suas atribuições atuais. Nós temos uma série de atribuições, etc. E nós temos que ter, do outro lado, tanto da área de geociências quanto da área de estatística e de pesquisas, a credibilidade de que aquilo que nos está cometido no momento nós somos capazes de executar. Tá? Então, de certa maneira, essa credibilidade, essa respeitabilidade, nós estamos conseguindo, eu acredito que dizer que 100% seria temerário, mas digamos assim que estamos muito próximos da faixa de 100% das pessoas das áreas produtoras confiarem em que os trabalhos encaminhados pelo CDDI estão sendo procedidos da melhor maneira possível. Bom, agora, qual é a deficiência que o CDDI tem no momento e que está pouco a pouco se armando para poder começar a encaminhar a proposta de poder começar a captar a necessidade do nosso usuário? A área de marketing do CDDI era uma área inexistente. Tá? Tanto assim que nós chamávamos de tínhamos uma área de promoção, mas era uma área de promoção que atuava espasmodicamente
e que não tinha profissionais qualificados para isso. É por isso que nos últimos concursos que se tem tido admissão de pessoal, nós temos dimensionado a entrada de pessoal da área de marketing, certo? E da área de comunicação, exatamente para ir formando um núcleo do que deverá ser futuramente um departamento ou coordenação, uma coisa que o área de marketing. Embora a palavra marketing dentro de uma instituição pública possa parecer uma palavra marketing dentro do órgão público, sim, mas tem que ser marketing porque nas empresas do setor privado, quem executa essa ponte necessidades do cliente ou do usuário e produtos que devem ser ofertados para esses usuários são as áreas de marketing. Então, para isso, ele está pouco a pouco se estruturando exatamente para ter uma área de marketing, e essa área de marketing estará completa exatamente quando ela puder começar a ter a proficiência em poder captar. Agora, qual a dificuldade? A dificuldade é que o profissional que vai trabalhar nessa área de marketing tem que ser um mix de marketing com conhecimento técnico da produção de estatística. Não basta eu colocar um sujeito que entende de marketing, que se dotar e começar a elucubrar o que o consumidor do outro lado, o usuário, está querendo. Precisamos ter uma pessoa que saiba também a possibilidade que se tem de se formular uma determinada pesquisa ou formular uma determinada pergunta ou da impossibilidade de se fazer aquilo. Isso é um trabalho que requer algum tempo de convivência das pessoas que estão entrando agora nessa área de marketing para poder dominar um pouco melhor os conhecimentos da casa para poderem atuar de maneira mais eficaz. Mas eu acredito que no médio prazo o caminho é temos uma área de marketing que pouco a pouco ganha respeitabilidade junto às áreas produtoras de tal maneira que comece a influenciar também no que deve ser produzido, como é em qualquer instituição que produz alguma coisa. Então, na Volkswagen, certamente, quando se produz um veículo, certo? Quem diz qual veículo que deve ser produzido não é a área de engenharia nem a área de montagem, certo? É a área de marketing que vai estar prospectando quais são os desejos do consumidor que devem ser atendidos sobre a forma do determinado veículo. Esse é um caminho que devemos trilhar. Receita do CDDI, como é que está essa situação? Venda, receita de produtos, existe possibilidade disso? Como é que está isso? Isso pode crescer? Olha, essa é uma coisa bastante, essa pergunta é uma pergunta instigante, mas a resposta não vai te satisfazendo. Não tem problema. Então, nós tivemos um presidente do IBGE, que era Silvio Menciotti, que ele imaginou que o IBGE poderia ter uma receita fácil de 35 milhões de dólares, certo? Vendendo seus produtos, etc. Os presidentes que sucederam, de certa maneira, também imaginavam que era possível se oferir alguma receita do lado do ponto de vista da venda de produtos para o público. E essa era uma coisa que eu não acreditava muito, porque a gente não ouve falar de algum instituto de estatística que seja sucesso de vendas de produtos, etc., que ofira um grande orçamento. O grande exemplo que era dado era o exemplo do Canadá. O Canadá conseguia, às vezes, oferir até 25% do seu orçamento com a receita de venda de produtos. Isso é uma coisa que é bastante instigante, que eu sempre ficava com a pulga atrás da orelha, como é que era conseguido isso. Uma vez que nós estávamos fazendo um curso na União Europeia, no Eurostat,
comecei a perguntar a respeito de receita de vendas de produtos nos países europeus. E a venda de produtos dos países europeus é mais ou menos a mesma coisa que a gente vendia aqui, ou seja, nada que sustentasse um orçamento do Instituto de Estatística. Aí, falando com o chefe, com o diretor de disseminação da Espanha, falei, mas o Canadá... mas o grande mistério do Canadá é que o Canadá considera como receita de venda de produtos também os convênios que ele faz a nível governamental. Bom, se o IBGE também começar a apropriar aquele dinheiro que ele recebe proveniente de convênios e que se tratar como receita, então nós poderíamos dizer que a receita é até que razoável, não é? Bom, mas isso aí foi uma curiosidade que eu tive, que aí na Conferência de Estatística das Américas em 2000, que foi em Santiago, infelizmente eu estava presente, surgiu essa questão da venda de produtos, etc. Aí o representante dos Estados Unidos disse o seguinte: depois do advento da internet, everything is free. Bom, então, como eu estava dizendo, na Conferência de Estatística das Américas, em 2000, em Santiago, o representante dos Estados Unidos declarou que para o Bureau do Censo tudo passava a ser grátis com o advento da internet. Ou seja, a internet possibilita que você distribua toda a sua produção gratuitamente. Querendo dizer com isso que os outros produtos, papel ou outras mídias que venham a ser utilizados quando colocados em pontos de venda, devem apenas estar cobrando a mídia na qual elas foram impressas, certo? Então, maneira de ressarcir o gasto que se teve para produzir e não pelo conteúdo, né? Porque o conteúdo da informação estatística ou geocientífica é irrecuperável. Então, nós temos que partir da origem de por que existem institutos nacionais de estatística ou por que existem institutos geocientíficos do poder público. Por que existe isso? Existe por um motivo muito simples, né? É mais ou menos como a história do farol. Então, quando o governo, por razões de segurança do tráfego marítimo, coloca um farol num determinado acidente geográfico, ele o faz e é impossível para ele cobrar por piscada, né? Ou seja, o sujeito que está navegando, o navio, viu a luz do farol, ele não pode apropriar de que o sujeito usou a piscada do farol. Então, os dados de um censo, por exemplo, são essenciais para um país. Então, quanto se gasta para fazer um censo? Hoje em dia, digamos assim, a grosso modo, para fazer um censo seriam necessários alguma coisa como 800 milhões de reais. É impossível você pegar esse custo em realizar o censo, certo? E distribuí-lo ao longo dos custos, distribuir esse custo com o produto que você está ofertando para os seus usuários. Por quê? Seria impossível qualquer pessoa comprar e ninguém iria querer comprar. Então, por isso que a produção de dados estatísticos e geocientíficos é um bem público, é um bem, que é um produto que é feito com recursos públicos e colocado à disposição do público, sem a intenção de oferir lucro, porque se tiver a intenção de oferir lucro, quer dizer que haveria um particular qualquer que poderia realizar aquela operação e não era necessariamente o setor público que deveria fazer. Então, esse é o motivo pelo qual eu acho bastante estranho se querer financiar a atividade estatística ou a atividade geocientífica com a venda dos produtos. Isso é impossível. Nós apenas estaríamos onerando alguns usuários, grandes empresas, consultorias que vão ter lucro com aquilo,
e negando a maior parte da sociedade acesso a informações que ele já pagou, porque isso foi pago com impostos. Com a informação que ele disponibiliza, não é que ele está dando de graça, ele não está dando de graça. A gente utilizou recursos públicos num país até pobre, certo? Para uma atividade de produção de estatísticas necessárias, de produção de dados geocientíficos, está apenas devolvendo à sociedade aquilo que ela pagou. Então, por isso que eu acho que é até ilícito se pensar como vamos ganhar dinheiro se é construir nosso orçamento a partir de uma coisa que já foi pago. Seria duplo pagamento. A sociedade paga no momento que o imposto, no momento seguinte a gente vende o produto duas vezes. Então, e essa política de facilitar a todos os segmentos da sociedade acesso a informações de maneira gratuita ou cobrando apenas a mídia que estamos colocando, faz com que hoje os dados do IBGE sejam bastante utilizados, porque isso quer dizer que quanto mais a gente disponibilizar a informação e ela mais utilizada, isso quer dizer que custou mais barato para a sociedade. Então, com relação à venda de produtos, é mais ou menos isso que é a filosofia que está por trás do que estamos fazendo. Dado o orientado da hora... Acho que pode fazer suas considerações finais, se ninguém tiver nenhuma pergunta. Valeu. Valeu o quê? Bom, a pessoa quando chega numa determinada idade, se faz a pergunta que o Freire me soprou aí, valeu? Né? Se a retrospectiva do que você fez valeu? Eu acho que quando eu tomei a decisão de vir trabalhar no IBGE, e não fui trabalhar no BNDES, no Banco Central, ou continuar na atividade empresarial, foi uma decisão que, de maneira nenhuma, me arrependo, porque eu creio que profissionalmente me sinto muito realizado, que ao longo disso aprendi muito. O IBGE me propiciou oportunidades de conhecer as coisas sobre diversos ângulos, e principalmente porque eu acho que meu trabalho na instituição ajudou, pelo menos em alguma coisa, a fazer a diferença. Então, por isso, eu acho que profissionalmente, dentro do IBGE, me sinto bastante realizado.